a seleção brasileira foram 45 minutos de total desentrosamento. Um futebol fraco que no primeiro tempo se resumiu a uma cabeçada errada de Raí e um chute fraco de Careca. A seleção teve uma escolha muito ruim em relação a onde jogar esse jogo, porque foi jogar dentro da minha casa, né? Tinha os meus, vamos dizer assim, os torcedores que sempre me apoiaram. E até hoje a gente não entende, já te falei, essa pressão, por quê? Daquele tamanho, daquele jeito, entende? O torcedor, é claro, o vascaíno, e a performance do Romário era muito boa. Então aí começa a se pressionar e pedir o Romário. A gente não tinha o poder de convocar, pô. A gente não tem culpa que o Romário não tá. Foi ali que começa a demonstração de que a torcida brasileira está insatisfeita com aquela seleção e querendo a minha volta. Um jogador que merece tem pelo menos demonstrado isso aí e realizando gols. Eu acabei ficando bastante tempo sem voltar à seleção porque esses caras levaram pro coração e resolveram me punir. Era o problema dele com o Zagallo. É claro que era. E Parreira no meio. Eu era artilheiro da Champions, porra. Não me convoca. É claro que eu tinha que vir pra dentro. É guerra. Romário Sousa Faria. En nummer 1 is geworden Romário. Eu, pessoalmente, se eu tivesse sozinho, sem a Mônica, eu talvez não teria suportado e teria ido embora depois de 2 meses. Que Mónica era la persona que él necesitaba a su lado. Es más, pienso que sin Mónica él aquí no hubiera aguantado. Wie is de beste voetballer van Nederland? Romário. Bergkamp? Helemaal niet. Nee. Em todo mundo, pra mim, ele é o melhor. É. Ah, isso é porque ela é minha esposa. Quando ela está no estádio, eu faço assim, mando um beijo pra ela. Acho que a comemoração é uma questão do momento, na hora, o que você sente, o que você tem pra tirar, assim. Não tem uma descrição. Eu sempre digo pra ele que é como se o mundo parasse naquele minuto e só existisse a gente. É como se fosse assim, em câmera lenta, num filme que ele viesse na minha direção e mandasse um beijo. Estando lá no local, na Holanda, onde ele morou, em Eindhoven, o Lempais 76, que era a rua onde ele morava, você consegue perceber que aquele lugar ele tem uma história até a chegada do Romário e uma outra história depois da saída do Romário. Porque o Romário levou vida para aquele lugar. Hombre, yo te puedo decir que Romário aprendió muy rápido el holandês. E o Romário falava super bem e era super elogiado. Isso também fazia crescer a autoestima dele. Os jogadores ficavam muito felizes, sabe? Os técnicos. Estava escrito numa entrada lá, Romário, o Deus de Eindhoven. E aí a gente começou a ver, né, o que era o Romário naquela cidade. Wat een souplesse en een gratie. In deze kikkerlandse natie steelt die jongen wel de show. Eu sei um pedacinho. Yadaris Romário estava no Rio de Janeiro. Essa parte que mais que eu tenho uma lembrança muito grande. Uma música que ficou bastante famosa lá na época. Ja, hij heeft $1 miljoen benen. Kon Timmer daar maar wat van lenen. Dan was Philips uit de neus. Romário, que era aguardado com certa apreensão, foi o último a se apresentar. Romário, você se apresenta e joga a Copa América? Graças a Deus o problema foi resolvido. O PSV já
Me liberou e agora estou à disposição da CBF. Um treinador que tinha a cabeça a prêmio, você acha que agora pode levantar um time e de repente se tornar campeão da Copa América? A partir do momento que você é treinador no Brasil, sua cabeça está sempre a prêmio. O Brasil não ganhava um torneio sul-americano desde as diferenças de 40 ou 50 anos. Vamos ver Brasil. Pone su reloj en hora. Juan Cardelino, el uruguayo, va a comenzar este partido. Pitó el árbitro, movió Brasil. Comenzó este partido. Tem jogos que, pô, você tem que estar mais atento, você tem que estar mais concentrado. E, porra, jogar contra uma Argentina, com Maradona no auge, sempre são motivos de você ficar entusiasmado. Dar uma caneta no Maradona é diferente de dar uma caneta de qualquer outro jogador. Pra te falar a verdade, eu não dei a caneta porque era o Maradona. Eu dei uma caneta no jogador que estava ali. Por acaso, e sorte minha, foi o Maradona e isso ficou bem marcado na minha carreira. Essa caneta que eu dei nele até hoje, ela é bem clara. Aí ele abriu a perna, eu tive que colocar lá. E engraçado que eu me lembro que ele falou, que passa? Que passa? Não passa nada. Pelota para Branco. Allí Branco, qué bien que la hizo. Branco al centro. Cabeció Troglio. Le quedó a Silas el centro. Para Bebeto. Faz um gol que entrou pra história, né, cara? E a jogada foi muito bonita, cara. Branco, né, cruza. Bola volta pra Silas. Silas pega, bate na bola com uma facilidade. E o baixinho pega, ajeita pra mim. Eu vinha chegando. E só dei um passo para trás e peguei ela de voleio, né? A bola bateu na trave, lá no ângulo. Foi um golaço, cara. Aquela jogada é a típica jogada de jogadores como eu e Bebeto, que a gente já se conhecia. Porque a gente já vinha de uma relação muito boa desde as Olimpíadas. Então a gente tinha muita facilidade de jogar um pro outro. Então a gente já sabia mais ou menos os movimentos que o outro fazia. Para nosotros fue algo histórico, algo que nos marca, es nuestro. Yo he visto alguna afirmación en blanco y negro y vi algún partido, pero te emociona. Tinha esse mito, né, do Maracanaço, Brasil-Uruguai. Tava todo mundo com aquela preocupação de repetir de novo aquele resultado negativo. Mas assim, a gente em nenhum momento se deixou levar por isso. Sabíamos que teníamos a Romario enfrente, a Bebeto, a grandes jugadores. Pero le queríamos ganar, queríamos seguir esa racha. Fue increíble por lo que significaba Maracaná y el estadio casi lleno con tanta gente y el ruido constante, la batucada. A seleção do Brasil contra o Uruguai. Esperamos, claro, esta festa preparada pela torcida brasileira não tenha o mesmo destino que há 39 anos atrás. Tinha mais de 150 mil pessoas, gente pra caralho, um barulho do cacete. Assim, todos que estavam ali, aquela corrente bem positiva, todo mundo querendo esquecer aquela história de 1950, né? Aquilo era uma revanche praticamente pra geral, né? Mas é absolutamente impossível tirar de cada um de nós, de quem viu o jogo de 50 e quem está vendo o jogo agora, essa emoção estranha e diferente que tem o brasileiro na hora de torcer pelo futebol. É evidente que fica para a imensa torcida brasileira esse caráter de revanche. Acerta o seu aí, que o arredondo deu aqui, está valendo. Era una final, el que hacía el gol ganaba, era el que hacía el primer gol, porque éramos los dos parejos, éramos los dos sí queriendo ganar, pero temiéndonos. No, él era un jugador muy difícil de
de marcar porque era un jugador muy astuto, muy pícaro, como le decimos nosotros, inteligente para jugar y para hacer movimientos. Y bueno, y era difícil intuir cuál iba a ser el movimiento de él. Eu não tinha nem tamanho para disputar com os caras. Então, os meus gols de cabeça, a maioria deles, 99%, ou eu antecipo os caras, ou eu tô numa posição que os caras não conseguem chegar e eu cabeceio. Então, esse era um dos meus fortes em relação ao meu posicionamento dentro da área na hora de fazer esses gols de cabeça. Con el gol de Romario ya fue difícil recuperar porque ellos tienen un gran control de pelota y a nosotros se nos hizo difícil, muy cuesta arriba el partido. 1-0 Brasil ganhando. Lá vem o Uruguai pra cima da gente. Herman já consultou o seu relógio. Estamos com 1 minuto além do tempo. Vai terminar a Copa América. O Brasil vai ganhar o título. O Brasil ganha. O Brasil é campeão da Copa América. O Brasil é campeão da Copa América. O Brasil é campeão da Copa América. Copa América, que é uma Euro para os europeus, você ganhando, é claro que quando você volta para o seu clube, você volta com um peso maior. E isso me deu também mais responsabilidade, fez com que eu crescesse mais no mundo do futebol. As portas se abriram mais, as pessoas começaram a olhar com os outros olhos para mim. E foi decisivo, né? Acho que aquele ali foi um gol importantíssimo, né? Na seleção principal, porque ele já tinha jogado, enfim, a Olimpíada e tal, mas como uma questão de afirmação no time principal, que ele foi um gol importantíssimo na carreira do Romário e na nossa também, que a gente ganhou o título. Talvez 89 teve o ataque que mais me inspirou, né? Assim, no início, né? Quando eu determinei na minha vida que eu queria ser jogador de futebol e eu olhava para os ídolos para aprender deles e via Romário e Bebeto no ataque da seleção, era uma coisa inspiradora demais. Meio de campo leve, com Romário e Bebeto na frente, a tendência é dar muito certo, né? Foi o que aconteceu. E saímos da Copa América, preparação para a Copa do Mundo, aí veio a lesão do Romário. Veel maakte de ploeg zich ook moeilijk, omdat de PSV'ers juist in die kleine ruimte beter zijn. Dan gaat Romario weer. Of course, Mario got injured in that season, and it was against ADO Den Haag. He was almost close to score a goal, and then the defender of ADO Den Haag hit him from the back. And I think it was a nasty injury, what hurt a lot. Ele foi operado de emergência, até mesmo essa operação, essa cirurgia que fizeram na Holanda, foi sem ele saber. Ele foi para fazer um exame, ele me ligou de algumas horas depois, falou, chorando, falou, ó, tô aqui internado, eu fui fazer um exame, eles me deram uma anestesia e me operaram, sem eu saber. A princípio, tinha fraturado, só foi visto a fratura e operei no dia seguinte, 2 dias depois, e aí botei o gesso, conversando com os médicos, os caras fizeram outras imagens lá e descobriram que fora a fratura, tinha também os ligamentos da parte de dentro do tornozelo que tinham arrebentado. E não tinham visto isso. E aí foi esse meu confronto que eu tive com os médicos. Fiquei muito puto, a gente discutiu, foi uma briga do caceta. Ele ficou muito chateado, ficou muito abalado. Isso mexeu muito com a cabeça dele. A Moniquinha recém-nascida. E ele me ajudava muito. Ele pulava para botar a Moniquinha, sabe, no colo, para rotar, pequenininha, dava de mamar, ele me ajudava. A gente fazia, assim, sabe, ele chorava pra caramba quando a Moniquinha chegou da maternidade. A Moniquinha estava chorando muito, ele chorava também. Então, ele foi um pai muito presente, mas estava uma carga também muito grande para ele. E aí comecei a entender que a possibilidade de não ir à Copa do Mundo era real. Aí eu estava no Conselho Regional. Uma das secretárias do conselho falou, doutor Newton, tem uma ligação com Romário. Aí eu pensei que era uma puta sacanagem, né, mano? Peguei o telefone, já fui atropelando, né? Alô, porra, para de sacanagem comigo, porra. Romário caceta, porra. Ficar ligando pra cá, pro Conselho Regional, você tem vergonha na cara? Aí ele falou assim, professor, aí ferrou, né?
Aí quando eu vi aquela língua presa, eu falei, caralho, Romário, o que eu falo agora, mano? Aí ele falou assim, professor, eu preciso da sua ajuda. E foi, assim, super motivadora a vinda do Filé. O Filé chegou com tudo, com vontade mesmo de recuperar o Romário. Bom, cara, chegou lá na hora, o cara, porra, meu irmão, brasileiro, subdesenvolvido, fisioterapeuta, aqui nós somos o médico, o que é isso? Não existe, esse cara que vai ficar falando, não, isso aí, levantaram, e aí começou, o Romário contratou um cara para só fazer a tradução. Mas o cara falou, pô, Romário, os caras não estão aceitando não, querem que você mande ele de volta. Os caras falavam várias coisas e eu falei, pô, mas na moral, manda esse cara tomar no cu dele, ele não entende porra nenhuma, que vai tratar aqui é o Filé. Mas ele, pelo aquele jeito, nunca traduzia exatamente o que eu falava. E ficou aquela discussão, resumindo, os caras foram embora, putos, e eu comecei a tratar dele no hospital. 2 semanas depois, o Romário, que só tinha expectativa de começar a andar, quase um mês depois, ele começou a caminhar sem sentir absolutamente nada. 40 dias depois, o Romário estava correndo. Não tinha fisioterapeuta, gente. Era o massagista que fazia fisioterapia e o médico que cuidava. Por isso que eu digo, o primeiro fisioterapeuta foi Filé. A fisioterapia ainda estava bem rudimentar no sentido de ter conhecimento do público. Aquilo veio de um boom e mudou o paradigma. Sometimes we were saying, oh, Romário is a bit lazy, doesn't want to train, and now he came with a own coach from Brazil to get fit as soon as possible. So then you know that he has the motivation to work as hard as possible to be playing again. Ele não gostava de treinar. O Romário gosta de putaria. Mas nessa situação, ele se dedicava 100%. He was every day training for 3 times, I think. And he tried to do everything to go to the World Cup. Durante o treino, o médico da seleção, Lídio Toledo, explicou como vai ser a planificação de trabalho com o Romário a partir de agora. Vamos fazer um exame objetivo, clínico, ver se existe atrofia, dor, limitação funcional, e a partir daí vamos fazer um plano para treinar, claro que em campo. O Romário, quando chegou, ele pediu, olha, eu venho da cirurgia, eu preciso do Filé comigo para me recuperar 100%. E aí levaram para lá, para o Lídio, ele não quis. Eu digo para você que houve um constrangimento, sim. Primeiro que o Lídio teria que ter ido na Holanda ver o Romário. Ponto. Não foi. Que Deus tem em bom lugar. Não foi. Deixou para definir ali. Romário, como é que você se sentiu? Qual é a nota que você dá para você nesse treinamento que você fez aqui hoje à tarde na Itália? Sem modéstia, eu vou me dar um 10. Graças a Deus, foi tudo aquilo, dentro daquilo que eu esperava. Eu acho que até mais, superei até o que nós, eu, Niltinho, a comissão técnica, estávamos esperando aí. Eu creio que daqui para frente vai ser tudo mais fácil. Você não sentiu absolutamente nada? Nada. Chegamos no hotel, já começou a merda ali, né? Tinham vários blocos. A seleção ficou no bloco 1, eu fiquei no 15. Que era para criar um afastamento gigante, entendeu? À noite a seleção chegou e ele falou, ó, o Lídio vai no teu quarto, você explica tudo para ele. Tá certo. Bate umas 9 e pouco da noite, bate o Lídio. Aí eu, fui apertar a mão dele, né? Pô, doutor Lídio, prazer. Ele botou a mão no bolso, cara. Botou a mão no bolso, olhou pra mim e falou assim, ô, rapaz, eu não tenho nada contra você não, tá? Mas o Romário, pra mim, tá cortado da seleção. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu tô com a carta aqui, que eu tenho que lhe entregar. Não, não precisa de carta, não. Não tem carta. Aqui a carta sou eu. O Lazzaroni teve um determinado momento que tinha que decidir da minha permanência, do meu corte, natural, né? E aí a gente decide fazer uma reunião, não sei se era no meu quarto, tá bom, que seja no meu quarto. Aí eu e Filé. E aí o Lazzaroni, e aí? Aí eu... E aí o quê? Você imagina isso, né? Isso é um negócio surreal, né? E aí o quê? Eu falei, não tô entendendo. Não, você não veio aqui para falar do Romário? Não, já falei tudo do Romário pro doutor Lídio. Ele aí levanta e fala assim, já falou tudo para mim, inclusive ele está consciente que o Romário, olha só, hein, ele está consciente que o Romário não pode jogar a Copa. Aí o Romário olhou para minha cara,
como é que eu pensei em um segundo, assim, como é que eu vou falar que esse cara tá mentindo? Aí o Lazzaroni olhou para mim e falou, Tolídio, desculpa, o que o senhor tá falando é uma inverdade. Porque, primeiro, eu não sou palhaço. Segundo, eu estou com uma carta aqui do PSV que o senhor não aceitou ler. Aqui diz exatamente todo o trabalho desenvolvido com o Romário e que ele está apto a treinar normal com a seleção brasileira. Houve ali o impasse, Filé, fisioterapeuta, CBF, comissão técnica, o profissional, o Romário. Tá 100%, Valeriano? Eu não tô 100%. Mas hoje, como não vai ser a Copa hoje, eu posso te dizer que no mínimo no segundo jogo, no terceiro jogo, eu vou estar pronto. E aí, doutor Lídio, o que você acha? Assim, o Lídio ficou meio assim. Se eles estão dizendo, o Lazzaroni, pô, pelo menos toca pra ver qual foi, né? Aí o Lazzaroni olhou pro Lídio e falou, doutor Lídio, o senhor não já avaliou o jogador? Aí ele falou, não. Aí ele levantou e aí ele fala assim pro Romário, aí o Romário puxou a calça assim. Aí o Lídio manda eu esticar a perna, de vez de fazer aquele movimento que normalmente os médicos fazem, né? Ele simplesmente fez assim, bateu do outro lado, tá pronto. Mano, na hora que ele falou isso, o Lazzaroni ficou louco. Contrapondo ao próprio Lídio, eu disse, Lídio, você, quando eu te pedi para ir à Holanda, você não foi. Aí começou a discutir com todo mundo, aquela coisa toda. E eu apostei, doutor Lídio, doutor Mauro, eu quero tentar até o último dia de inscrição a possibilidade de ter o Romário na Copa. Ali montou a guerra. O Lazzaroni tinha na cabeça dele, eram duas duplas, né? Miller e Careca, Romário e Bebeto, que na verdade não era para ser nunca isso. Tinham que ser quatro atacantes e os dois melhores o treinador tinha que colocar, mas ele entendia na concepção dele que só dava para jogar o Miller com o Careca e o Romário com o Bebeto. Isso realmente foi foda, né? Porque teve um momento na Copa do Mundo que o Bebeto até machucou. Eu, caralho, cara, tu não pode machucar não. Se tu ficar machucado, eu tô fudido, eu vou acabar não jogando. Eu só lembro do Baixinho falando assim, vamos, é a nossa oportunidade, pelo amor de Deus, levanta. Eu só lembro ele falando assim, velho. E a gente perdeu a oportunidade de começar a Copa do Mundo porque a gente foi campeão em 89, então não tinha mais nada pra provar. O problema maior foi Romário não ter chegado 100% à Copa do Mundo. E aquilo que a gente fala da pressão. Primeiro jogo, o Careca marca 2 gols. Segundo, o Miller marca. O terceiro, 1-0 na Escócia, o Romário joga, né? E o campo molhado, e você vê as dificuldades que ele tem. E a gente conhecia que é o Romário. O Miller entra e faz o gol da vitória. Então, aquela briga toda, quer dizer, que se falava de quem poderia jogar, estava dando certo até o momento. Infelizmente ou felizmente, eu tenho que botar a Copa de 90 no meu currículo, porque eu estava lá, por mais que foram apenas 45 minutos. In 1986, Maradona produced a brilliant individual moment to set up Caniggia for the winning goal. Erro dos jogadores, erro de uma comissão, erro de uma diretoria, estava tudo muito errado, né, cara? Aí é que entram os detalhes de quando as coisas não estão bem extra-campo, as coisas acabam não acontecendo no campo. Foi muito individual aquela seleção, né? E quando acontece isso, é derrota, né, cara? O vestiário ficou uma bosta. Aí o Careca foi entrar com Maradona dentro do vestiário. Porra, aí o Ricardo Gomes ficou muito puto, aí jogou chuteira em cima dos caras, e caralho. Foi um clima muito complicado. Eu tava com o Romário e com o Bebeto lá em cima, e aí eu desci. Eu me lembro que o Bebeto ficou assim muito emocionado do Brasil ter perdido e tudo. Ele falou, porra... E aí ele disse pro Bebeto, olha só, cara, esses caras aqui... sacanearam a gente. Desembarque da seleção, ou do que sobrou dela. Faixas de protesto ou de luto no braço do torcedor. Wat iedereen wil weten is waarom je nu pas komt en niet maandag op de persdag. Ja, ik heb een beetje problemen in Brazilië gehad. Nog een keer met
met familie. Maar nou, ik ben hier. Morgen begin ik trainen. Às vezes, quando a gente vinha para o Rio e o Romário queria ficar mais um tempinho, não foram todas as vezes, mas algumas ele inventava que eu estava com dengue, que a gente tinha que fazer um exame aí de gravidez, que tinha umas coisas para a gente ficar mais um tempinho. Ele chegava no Rio e ele virava 5 noites, 6 direto. Ele não queria parar, ele queria viver ali intensamente o que ele não vivia na Holanda. Natal e Réveillon. Esse período do ano que parava o campeonato holandês era o período que eu vinha pro Rio. Porra, sol do caralho, um clima do caralho. Eu olhava lá, conversava com meus amigos lá. Pô, aqui tá -10, aqui tá nevando, aqui tá chovendo. Aí eu sempre contava uma história pros caras para poder ficar mais uma semana. We had a very big, important tournament in India with a lot of money for the club. And Romário phoned, and I'm a little bit sick, but I'm coming. So we arrived in India, and they asked, where's Romário? Said, he's coming in 2 days. E, cara, chegou uma hora que eu falei, porra, não dá pra ir pra Índia, não. Índia é longe pra caralho. Pô, fazer o que na Índia? Vou dar meu jeito aqui, ficar treinando da minha forma aqui no Rio, jogando meu futebol, minhas peladas. E acabei não indo pra Índia, aí deu uma merda do caralho, os caras ficaram meio putos, mas não fui. Of course I was, at that moment, angry, because it was business, we lose money, for your image, it was not good. But Romário was Romário. He come back and, what's the matter? Sunday, I make 2 goals, and it's okay. He understands a lot, but he knows he has power because he was the most important player of the team. Kijk eens hoe Romário hem meeneemt en in één keer uithaalt hoe hij die bal meeneemt. Hup. Romário, die even vrij was en nu vastgehouden wordt. Toch door kan Romário. Hij scoort! Como ele foi virando assim grande astro, a Holanda inteira, o Brasil inteiro, o mundo inteiro começaram, sabe, a ter aquela fascinação pelo ídolo Romário e tudo. Na Holanda também era uma febre muito grande. As mulheres se jogavam, ficavam em cima dele e tudo. Eu comecei a ficar bem chateada quando o Romário conheceu alguns amigos lá na Holanda e ele saía, ia pra boate, aí voltava tarde, não me levava. Recuerdo que íbamos a una esquina siempre, la de discoteca, que no había nadie. Estamos Gilberto, él y yo, y a los 5 minutos 3, a los 10, 8, y al final de la noche, pues todas las chicas estaban allí esperando una sonrisa o unas palabras de Romário. Não, na maioria das vezes, ele arrumava uma briga comigo, que era uma boa desculpa e ele saía. Mas também, quando ele chegava, ele às vezes estava na banheira relaxando, eu pegava aqueles desodorantes que viram pó, eu jogava tudo na cara dele. Era uma confusão, né? Ele ficava tossindo, não conseguia nem respirar, porque eu ficava com raiva, era a forma de eu também descontar. Eu era um cara machista, assim. Não acima da média, mas era. Se você me perguntar, isso pode ter atrapalhado, isso atrapalhava um pouco. Romário als buitenbeentje, dat kunnen we toch nog steeds wel constateren, is het niet? Of constateert u dat niet in uw eentje? Nee, gelukkig wel, ja. Gelukkig wel? Ja, ik denk dat top altijd buitenbeentjes zijn. Dat geldt in elk vak, bij artiesten, in de voetballerij. Ik bedoel, ik geloof dat hij 24 wedstrijden gespeeld heeft. Hij heeft 25 doelpunten gemaakt. Hij laat altijd zien wanneer hij het moet laten zien. Dos problemas era esse também com os jogadores e o staff lá, né? Que ele tinha certo privilégio com o Ploersma, que era o diretor na época. E os jogadores não gostavam, né? In Holland, the strikers and everybody had to work hard. And Romário was not always that hard worker, but he was a special player. Dia depois do jogo, pra mim, é melhor não treinar. Pra mim, eu não me sinto bem.
Porque eu saio daqui, vamos dizer que a gente joga à noite, como eu sempre jogo pela Copa Europa. Vou dormir 1, 2 horas da manhã. Acordo 9 horas, vou lá para correr 6 minutos. O que é isso? Isso não ajuda em nada. Maar iedereen moet het doen, dus Romario moet het ook doen. Mas é que eu não sou iderém, entende ou não? Eu não sou todo mundo. Cara, teve um determinado momento no PSV que eu realmente estava afim de ir embora e qualquer coisa me irritava. Romario was hurt that some players didn't trust him anymore. Tot dusver spraken medespelers altijd in bedekte termen over Romario's gedrag. Maar tijdelijk aanvoerder Erwin Koeman draait er niet langer omheen. Zijn mening over spits Romario is duidelijk. Romario handelde dus wel onprofessioneel? Noem jij het professioneel? That was a little bit, then I know the whole story with Romario will finished at the end of the season. As we played the European Cup game in Athens, and the present coach at that moment don't let him play and put him on the bench. And I was talking the whole afternoon with him. Romario, please. Okay, the coach, I had to say, and it's right, it's crazy, but please go on the bench. Okay, he did what he said. At the end of the season, I'm away. And from that moment, I think Romario decided, my time is over here, I need to make a move. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu me sinto. Por exemplo, contra o AEK, que o treinador me tirou do jogo, não deixou nem no banco, eu tive uma conversa com o Plusma, com o presidente, que eu chorei, foi uma hora que foi uma coisa ruim que estava acontecendo, eu fiquei nervoso, tive que chorar. Romario is groot en klein tegelijk. En alle betekenissen. O ambiente realmente é um ambiente muito desagradável. Eu não tenho mais aquela vontade que eu tinha de 1 ano, 2 anos atrás, de ir pro treino treinar. Hoje eu treino porque eu tenho que treinar para manter minha forma. E eu me via na obrigação de fazer um voo diferente, né, em outro clube. E aí logo em seguida também apareceu esse interesse do Valência, porque o Hiddink foi pro Valência. Eu também tomei um pouco o risco de falar para o Romário que naquele momento valia a pena guardar um pouco, porque na minha opinião podia chegar alguma coisa mais importante que o Valência. Y aconteció. Al principio yo creo que estaba el Valencia y al final vino el asistente del Johan Cruyff a hablar con él a su casa. Y ¿tú quieres ir al Barcelona? Le dijo que sí, pues ya está. Naqueles dias que a seleção brasileira estava jogando contra o Paraguai em São Januário, eu estava assinando um contrato com o melhor time do mundo. Quando se fala Espanha, fala em Barcelona, né? E quando apareceu a possibilidade de Barcelona, eu não pensei 2 vezes. Eu estou muito contente por vir em Barcelona, que, como eu, todos sabem que Barcelona é uma equipe muito grande, é uma equipe que quase todos os jogadores gostariam de jogar. El equipo era muy fuerte, pero claro, si quieres hacer más grande tienes que hacer con los mejores jugadores. Y además ese entrenador era el mejor de todos, Johan Cruyff. Ele buscava sempre hacer algo diferente, algo novo. Cruyff nessa época era sempre foi o grande nome do futebol holandês, o maior da história do futebol holandês, até hoje continua sendo. E o Cruyff era o treinador do Barcelona, que mudou uma geração, que mudou uma forma de jogar. Eu sabia que eu estava indo para um dos maiores clubes do mundo e para ser treinado pelo maior treinador daquele momento. Quando eu cheguei no Barcelona, eu perguntei, mister, é o seguinte, eu tenho um carinho muito grande de jogar com a camisa 11. Apesar de eu ter jogado no PSV com a 9, eu queria ver se tu pode deixar eu jogar com a 11. Ele, não.
tá bom. Aí quando eu saí, peraí, não vai querer saber o porquê do não? Eu falei, não, tá dizendo que não, mas por quê? Ele, pelo simples fato de que no meu time, o melhor sempre joga com a 10. Porra, depois que o cara mete uma dessa pra mim... Do espanto. A Granja Comari, palco maior do futebol brasileiro, anda desde ontem à tarde com ares de filme de terror. Falam até em rebelião, quando o termo exato seria insatisfação. A hora do espanto é de apavorar tanto azar. Mesmo com o clima pesado em todos os sentidos, o time treinou normalmente hoje pela manhã e treinou o fundamental, chamados fundamentos. Chutes a gol, já que essa atitude básica no jogo de futebol vem acontecendo de forma insatisfatória. Fez a volta, abriu pro Jorginho, agora pro Luiz Henrique, posição normal, fez a finta, bom cruzamento, olha o Bebeto, pra fora, Bebeto! E a gente empata lá 0-0 contra o Equador, né? O Brasil também não joga bem, não faz um jogo, e aí começa a pressão mesmo. Então aí começa a se pressionar e pedir o Romário, pela qualidade que ele tinha, né? Como é que um jogador como o Romário está fora dessa seleção? A gente falava que ele estava arrebentando, que ele estava bem, a gente começava. Entre a gente, pô, o Baixinho tá foda, tá metendo gol esse cara aqui com a gente aqui. O grupo queria o Romário, isso não há dúvida, todo mundo, né? O Baixinho era diferente, pô, ele é o cara que resolvia, né? A cada jogo do Barcelona naquela pré-temporada, eu fazia gol lá e o Brasil sofria aqui. Até o Cruyff me falou, joga que daqui a pouco vai chegar a tua vez. La verdad que cuando Romario vino aquí, lo conocíamos, habíamos visto goles que marcaba espectaculares en Holanda, pero sinceramente nosotros no lo considerábamos un jugador top de máximo nivel. La primera impresión de Romario la tengo aquí fresquísima, es en Holanda, en pretemporada. Hicimos un partido, hizo 8 goles, 9 goles, de todas las maneras, derecha, izquierda, con la puntera, de cabeza. No se podía jugar. Luego apareció Romario en toda su dimensión para anotar en solo 3 minutos 2 goles más para el Barcelona. O meu começo no Barcelona foi, assim, bem diferente de outros começos. Eu realmente entrei atropelando, fazendo gol pra caceta. Essas minhas atuações nesses jogos amistosos, nesses torneios de verão que a gente jogou, foram a minha carteirada para ser titular. Vai se jogar outra vez? Toca. Ai, Tafarel! Número 10 da equipe da Bolívia, fazendo 1-0 para a equipe boliviana. E sempre foi muito difícil enfrentar a Bolívia ali ou enfrentar equipes que estão acostumadas com a altitude. E aquele jogo especial, a Bolívia tinha uma equipe boa. Outra vez a Bolívia, olha o toque. O Brasil nunca tinha perdido um jogo de eliminatórias, a gente perde para a Bolívia de 2-0. Né? E aí, amigo, só paulada, só paulada. Sofremos contra o Equador, perdemos para a Bolívia, foi um escândalo, né? Pela primeira vez na eliminatória, perdemos um jogo fora, tal. Nada deu certo, o Brasil nunca perdeu um jogo da eliminatória, perdeu 2-0. Depois, caso do Zete. O repórter chegou e falou assim, Zete, eu preciso te dar uma notícia muito desagradável. Deu vestígio de cocaína no seu exame antidoping lá na Bolívia. Eu tomei um chá, que provavelmente seja de folha de cocaína, porque constou no exame, né? Essa é a única saída e a única hipótese que pode ocorrer. Então era muita coisa ruim, não é possível que vai acontecer coisa pior. Careca, que era esperança de gols, vinha mal das pernas no time de Parreira. Careca pediu dispensa, alegando problemas particulares. Naquele momento do corte do Careca, era ele para vir. Ele estava muito bem. Nós vimos os gols dele. Caramba, o cara tá voando. Hein?
O pessoal está otimista, vocês querem ver só? Vamos conversar com alguma pessoa aqui. Criaram um clima tão pesado, ficou um negócio assim tão insustentável, não havia clima para trazer o Romário. Existe um clamor popular, né, pela convocação do Romário, e o Parreira não conseguia explicar, ou não queria explicar, por que ele não dava chance ao Romário, se já tinha dado chance ao Careca. Parreira é um grande babaca, Parreira é um grande babaca, ninguém pode negar. O momento mais difícil da Copa foi na eliminatória. Parreira ficou assim, muito mais acuado, né? Eu não entendo aquele massacre. Quando a gente ia jogar em determinados estádios, era uma pressão. Nós éramos xingados no treinamento, pô. O ônibus era apedrejado quando chegava nos estádios, pô. Teve treinos em estádios que era assim, Parreira, viado, Zagallo, viado. E o tempo todo, os caras cantando, a gente ficava, por quê e pra quê? A seleção é uma merda, Parreira é uma bosta. Quando tu tá numa eliminatória e tu tá prestes a não ser classificado, aí é uma coisa impressionante. Como foi aquela pressão, né? Foi a maior pressão que eu vivenciei assim na seleção, foi aquele momento ali também, né? Fizemos o nosso lanche na Granja Comari. Todo mundo lá, os jogadores e nós. Quando a comissão técnica terminou e se levantou, eles se levantaram. Parreira, um momento. Que história é essa que você vai embora?